Oi, gente. Eu assisti recentemente um recorte de um programa de televisão, acho que foi o Vejam Só, em que, mais uma vez, arminianos e calvinistas discutindo lá, e um texto que foi levantado foi Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E foi levantada a questão, a que se refere o isto? Porque alguém pode, em favor da doutrina calvinista, dizer que o isto é a fé. E outros dizendo, não, isto é o sois salvos, enfim, E aí fica essa discussão, qual é o antecedente do isto que aparece em Efésios 2:8. E alguém me marcou lá para que eu visse o debate. Quando me marcaram, já entraram pessoas já xingando, ofendendo, como sempre fazem os crentes cheios do Espírito Santo, que ficam xingando as pessoas. Mas enfim, eu falei, eu vou explicar isso de um jeito bem simples, para que todos entendam o significado desse versículo, mais especificamente a que se refere o isto. Então dá uma olhadinha aqui, eu selecionei aqui Efésios 2:8, aqui está, Efésios 2:8 no grego, ok? Eu não sou nenhuma autoridade em grego não, eu estudo faz tempo, mas o que eu vou explicar aqui é algo simples, não precisa ser um doutor em grego, um mestre em gramática, para entender o que eu vou, para saber o que eu sei aqui, que eu quero explicar para vocês. Aqui, Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto, aqui, ó, olha o isto aqui, ó. O isto é esse tuto, tá aqui, ó. Tuto, tá aqui. Tá aqui, olha aqui, ó. O tuto, de acordo com o léxico Bauer, Arnett and Gingrich, e Denker também, que é o léxico muito importante, muito renomado, mostra que o tuto que aparece aqui, nesse versículo, está no gênero neutro. É muito importante observar isso aqui, porque nós não temos no português o gênero neutro. Na língua grega nós temos o masculino, o feminino e o neutro. No português só temos masculino e feminino. Então, o antecedente aqui de tuto, uma vez que tuto é um pronome demonstrativo, nominativo, singular, neutro, o antecedente de tuto, ou seja, o termo a que tuto se refere, tem que ser neutro também, tem que ser singular, tem que ser neutro para combinar, para que haja uma concordância entre o tuto e o seu antecedente. Muito bem, então vamos olhar aqui no versículo. Primeiro nós vamos marcar aqui o tuto, para ficar bonitinho aqui, para a gente não perder o tuto de vista. Vou pintar ele de verde aqui, ó, pronto, tá verdinho lá, facinho de ver o tuto aí. Aí vejam só, então começa aqui o versículo 8, porque pela graça. Será que graça é o antecedente de tuto? Será que isto é o dom de Deus, a graça? Será que é isso? Vamos ver então como podemos classificar gramaticalmente, nesse aspecto pelo menos de gênero e de número, a palavra graça. Aqui ela está no dativo, por isso ela tem uma terminação diferente, rarity, mas a forma léxica é raris. E temos aqui no nosso famoso léxico, o Bauer, Arnett, Denker and Gingrich. Tem aqui raris, e olha só, não dá para raris, para graça, ser o antecedente de tuto. Por quê? Porque raris está no singular, é verdade, assim como tuto, mas é feminino. Olha aí, não dá, se graça fosse um substantivo neutro, aí até daria, Mas não dá, porque tuto é neutro e graça é feminino. Então, graça não pode ser o isto de Efésios 2:8. Muito bem, vamos deixar a graça marcadinha aqui, o Harit marcadinho aqui. Vamos marcar a graça com a cor laranja. Deixa lá, vai aparecer daqui a pouquinho. Muito bom. Então, alguém fala assim, então se a graça não é o antecedente de tuto, então quem sabe o sois salvos, Seja isso aí, a salvação no caso, Então tem aqui, olha aqui, o sesosmenoi. Sesosmenoi é um particípio, Particípio é uma espécie de verbo substantivado. Meu jeito de explicar aqui é um jeito meio grosseirão.
Mas o particípio é um verbo substantivado. O verbo mesmo, a forma léxica, quando eu falo forma léxica, é a forma como a palavra é encontrada no dicionário. A forma léxica no grego é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo ativo. Então a forma léxica é sozo, que aparece aqui no Bauer, Arnold and Gingrich, aqui o verbo salvar. E se você olhar esse verbo sozo, o verbo substantivado, o verbo aqui na sua forma participial, que aparece aqui, o sesosmenoi, é um particípio, é um verbo substantivado, no meio de falar. E, olha só, esse verbo substantivado, sois salvos, ele está no plural, já não combina com tudo, e é masculino, também não combina com tudo, porque tudo é neutro. Então, não dá para o sesosmenoi ser o antecedente do isto. Não tem jeito. Vamos pintar também aqui o sesosmenoi, para deixar ele marcadinho, bonitinho, pintar de vermelho, sesosmenoi, sois salvos. E aí vem, então, a última palavrinha que compõe a cláusula anterior a tudo. A última palavrinha é pisteos. Pisteos está aqui no genitivo. É a palavrinha pistes, aqui a preposição de a com o genitivo significa através, por meio de. Aí aparece aqui então pisteos, cuja forma léxica é pistes. Pistes é a forma léxica. E vamos ver, será que pistes é neutro? Olha só, não é. Quando nós consultamos, então, o nosso famoso léxico, o BDB, nós descobrimos que pistes é, olha aqui, ó, feminino, também não combina com o tuto. Aqui os calvinistas ficam tristes, né? O fé não combina com o tuto, porque o tuto é neutro e pistes é feminino. Vamos marcar aqui a pistes com a corzinha roxa. Então, olha só que encrenca, hein? Que encrenca terrível, porque nós temos aqui o isto, e esse isto não combina nem com rares, nem com o sozo no particípio perfeito aqui, e nem com a pistes aqui. Não combina com rares, porque rares é feminino e tuto é neutro. Não combina com sesosmenoi, porque sesosmenoi é masculino e pior, é plural, e o tuto é neutro e singular. E pisteos também não combina com pisteos, porque pistes é feminino e não combina com tuto, que é neutro. Qual então é a saída para isso? Qual é o antecedente de tuto? Muito simples, facinho. Tuto se refere a todo conceito que o antecede aqui no versículo 8. Então, esse processo todo, esse processo de pela graça, né? Aqui, te garhariti, né? Pela, aqui, pela, porque pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Todo esse processinho é um processinho que não tem origem humana. Esse processinho todo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, esse processinho todo ele, não um pedacinho dele, não uma palavrinha dele, mas todo esse processo, todo esse conceito de salvação pela graça mediante a fé, nada disso tem origem no homem. Ele não vem de vós, ou seja, não vem da gente. Esse processo não nasce na gente, não tem origem humana. Esse processo é, olha aqui, ó, teu to doron. O que é doron? Doron é dom, é dádiva. Todo esse processinho que antecede o tuto, todo esse processinho que antecede o tuto, esse processinho tem uma fonte só, e não é, huk, não procedente de vós, doron, de Deus, é procedente de Deus, é a única fonte da salvação, Deus. Esse processo todo tem essa fonte que é Deus. Se você quiser observar isso com mais detalhezinho,
Ele fala assim, o Grande Conato está inventando, o Grande Conato quer fazer valer as ideias dele. Não. Então você pode adquirir este livro aqui, é a Gramática Grega de Daniel Wallace. É um gramático extraordinário da língua grega, eu tenho esse livro aqui sempre comigo, gosto muito desse livro. Tem em português, claro, tá aqui o nome em português, né? O ideal seria ter em inglês, né? Mas tem a tradução em português, é da editora Batista Regular. E aqui na página 334 e 335 ele comenta esse tema, comenta esse assunto. Ele explica por que o antecedente de tudo não pode ser a fé, não pode ser a graça, e ele fala que a única opção, ele chama aqui de a terceira opção, a opção mais plausível, que é a terceira, que ele menciona aqui, é que tudo se refere ao conceito todo anterior da salvação vir pela graça mediante a fé. Ele diz aqui, a visão mais plausível é a terceira, pois tudo se refere ao conceito de salvação pela graça mediante a fé. Depois ele apresenta uma outra possibilidade aqui menos plausível, mas ele aponta essa como a melhor. Então é isso, gente. Aí você tira suas próprias conclusões. O que Efésios 2:8 ensina então? Efésios 2:8 ensina que a salvação tem uma origem única e não é o ser humano. A origem única do processo de salvação, da salvação em si, dos elementos todos, né, que compõem aí o alcançar do homem perdido para que ele seja salvo, isso tudo tem origem em Deus. Então, a partir daí, você tira suas próprias conclusões e abraça a teologia que você acha que é mais bíblica, tá bom? Obrigado, espero ter esclarecido tudo. Tchau, tchau.